Olá, tudo bem? Aqui estamos para mais um contato com as coisas de Deus. E hoje é um sábado, é dia de eu narrar algum episódio acontecido no passado, nos anos que caminhei e tenho caminhado ao lado do Senhor, servindo a Deus em diversos lugares dessa nação brasileira. Hoje me encontro jubilado, mas trabalhando para o Senhor através desses vídeos. E no sábado e na quarta-feira são dias que eu dedico a narrar alguma experiência passada. Mas eu queria ler um texto que está registrado no livro de Êxodo, logo no começo da Bíblia, no capítulo 3 de Êxodo, a partir do versículo 1, diz assim: o título da leitura é Deus fala com Moisés no meio da sarça ardente. E apacentava Moisés o rebanho de Jétro, seu sogro, sacerdote Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Moisés disse: Agora me virarei para lá e verei essa grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés! Ele disse: Eis-me aqui. E disse: Não te chegues para cá, tira os teus sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Eu sei que a maioria das pessoas que fazem a leitura da Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, conhece essa passagem. Por que eu li essa passagem? Porque tem semelhança com o que aconteceu nessa narrativa que eu vou fazer. Eu acho que o que aconteceu, que eu vou narrar, tem aproximadamente uns 30 anos atrás. Naquela época, a gente buscava, os cristãos, os crentes buscavam lugares na natureza para buscar a presença de Deus, para se encontrar num refúgio mais da natureza, para poder orar com liberdade ao Senhor. E começou a busca de oração através dos montes, né? A princípio poucos iam, mas tem irmãos que oravam na praia, nas areias da praia, outros iam para os montes, para o lugar de mato, onde era mais sossegado orar e buscar a presença de Deus. E era uma prática que eu fazia muito. Eu gostava de orar no silêncio dos matos, dos montes, né? Às vezes íamos em conjunto com irmãos, íamos um grupo, às vezes íamos sozinhos, né? Eu me lembro que nessa vez que eu estou narrando, ia alguém comigo. Se eu bem me lembro, eu vou pedir para o meu filho confirmar. Hoje o meu filho mais velho, pastor Paulo de Tarso, hoje que mora no Rio Grande do Norte, em Natal, fazendo a obra de Deus lá. Se não me engano, era ele que me acompanhava. Se não era ele, eu vou confirmar depois oportunamente com vocês. E uma pessoa comigo, tenho a impressão que era o meu filho mais velho, Paulo de Tarso. E nós estávamos subindo um monte, estávamos em dois para orarmos e buscarmos a presença de Deus. E na subida, de repente, passando pelo meio das árvores, um pouco distante, nós vimos uma árvore que estava pegando fogo na sua base. Era um fogo bem vermelho que pegava da terra até uns 50, 60 centímetros no tronco. E nós ficamos assustados, né? Porque vimos que estava pegando fogo, ficamos preocupados de ficar ali naquele local e paramos, ficamos olhando, né, se ia aumentar aquele fogo, ia pegar fogo em outras árvores, e de repente nós vimos que o fogo parece que não aumentava, ficava concentrado naquele local, naquele tronco. De repente outros troncos começaram a pegar fogo também, da mesma semelhança do que acontecia no primeiro. E nós fomos ficando cercados por árvores que tinham sua base em chamas, né? Mas de repente nós percebemos que aquilo era uma coisa sobrenatural. E a pessoa que estava comigo, se não me engano, meu filho mais velho, eu disse, é de Deus, vamos subir. E continuamos subindo, né?
Fomos ao ponto que nós íamos buscar a presença de Deus, onde tinha uma clareira, uma noite muito estrelada, e deixamos para trás aquelas árvores com as suas bases pegando fogo, né? E oramos, e caiu um poder de Deus violentíssimo naquela oportunidade. Nós orando, Deus se manifestou grandemente, a presença de Deus se fez sentir, né? E passamos até o amanhecer. Ficamos até o amanhecer orando, buscando, clamando, adorando a Deus, levantando as mãos para o alto, né? E essa era uma época que muitas coisas aconteciam, que chamou a atenção, criou-se muita curiosidade em volta de folhas no chão que ficavam incandescentes, gravetos que pegavam fogo, né? Mas era um fogo espiritual que não queimava a pele, a mão. Muitas pessoas iam para as vigílias nos montes para pegar esses gravetos ou essas folhas, né? Mas eu estou falando das árvores que pegavam fogo. Eu sei que passamos a noite em oração, e depois de clamarmos a Deus, quando encerramos nosso período de oração, nós fomos voltando, né? E curiosos para ver como estavam queimadas aquelas árvores pelas quais nós tínhamos passado na subida, e no retorno queríamos ver. Não encontramos nenhuma árvore queimada com sinal de fogo ou de queimadura. Nenhuma árvore demonstrava ter sido queimada, provando que aquele fogo que nós vimos, eu tenho uma testemunha, o meu filho que estava comigo ou um obreiro, não me lembro agora porque fazem muitos anos, né? Depois tornou-se mania, né, de muitos grupos evangélicos subirem aos montes, mais por curiosidade do que para buscar o poder de Deus, adorar a Deus, glorificar a Deus, para ver coisas sobrenaturais. E aí foi cessando, porque Deus não atende à curiosidade de ninguém. Deus se manifesta no seu poder quando buscamos a sua presença de forma correta, de coração sincero, com um sincero arrependimento, temor e tremor na presença de Deus. Então eu vi essa vez essas árvores pegando fogo nas suas bases, e nós subimos e sentimos que era uma coisa espiritual, vimos com esses olhos nossos, material, vimos claramente. E eu sei que muitos irmãos que no passado iam aos montes e participaram, viram essas experiências, tiveram essas experiências de fogo sobrenatural que pegava nas folhas, nos gravetos, nas árvores. E Deus operava. Infelizmente se vê que isso está acabando, não existe mais, porque existe uma curiosidade, um costume, um hábito. As pessoas parece que levam não com tanta seriedade, Deus não se agrada disso, e Deus se retira quando as coisas acontecem assim. Mas quando buscamos com sinceridade a presença de Deus, milagres acontecem, coisas sobrenaturais acontecem, porque nós servimos a um Deus que tem todo o poder nas mãos, tem todo o controle de todas as situações, tem o controle da natureza, das matas, dos mares, das montanhas, de tudo. Deus tem controle, das nossas vidas principalmente. Ele tem o controle, nos trazendo grande salvação através de Cristo Jesus. Esse testemunho que eu dou é um testemunho verdadeiro, um testemunho que eu participei, que eu estava presente, que eu vi, assisti com os meus olhos e tenho registrado na minha memória, na minha lembrança, exatamente como eu vi naquele dia, eu consigo rever na minha lembrança, e o Senhor me trouxe hoje essa recordação para compartilhar com aqueles que ouvem esse testemunho. Amém? E agora eu vou orar a esse Deus que se manifesta no fogo, se manifesta na água, se manifesta nos ventos, enfim, o Deus que tem todo o poder nas mãos. Amém? Vamos orar, eu vou orar agora por sua família, pelo seu lar, pelos seus negócios, pelas suas necessidades e pelos enfermos no meio do povo de Deus, aquelas pessoas que estão necessitando de cura, de libertação e ter sua saúde restaurada em nome de Jesus. Amém? Creio, o poder de Deus é real, é verdadeiro, ele se manifesta muitas vezes dessas maneiras sobrenaturais para fortalecer a nossa fé, fortalecer a nossa união com Ele, a nossa confiança, porque a fé, diz a Bíblia, é o firme fundamento das coisas que não se veem e a certeza das coisas que esperamos.
Então, se você me acompanhar nessa oração, quero que você receba a bênção de Deus através dessa oração que eu faço em nome do Senhor Jesus. Amém? Se você puder, feche os seus olhos, inclina a tua cabeça e ore comigo, apresentando diante de Deus as suas necessidades nessa hora. Santíssimo, eterno, bendito e soberano Deus, eu me apresento diante de Ti agora em nome do Senhor Jesus Cristo, crendo no Teu poder, nas Tuas manifestações gloriosas, sabendo que diante de Ti, Senhor, não há causa perdida, não há impossível, porque Tu tens todo o controle nas Tuas mãos, porque Teu o poder, o reino e a glória para todos sempre. Senhor, alcança agora esse pai de família, essa mãe de família, esse jovem, essa criança que ora com seus pais, apresentando a sua oração diante de Ti. Te apresento a vida desse ancião, dessa anciã e dessa pessoa enferma que está acamada, está no hospital, está no seu lar recebendo tratamento médico. Alcança com o poder do Teu Espírito, Senhor. Restaura a saúde desse doente, Senhor, dessa doente, Senhor. Opera os Teus milagres, dá vitória naquele que está com luta, Senhor, aquele que está passando por tribulação, por problemas. Tu sabes, Tu conheces. Alcança esse lar e essa família que está vivendo em conflito, Senhor. Traga paz, abençoa pelo poder do Teu Espírito, porque eu oro a Ti, em nome do Senhor Jesus Cristo, peço a Tua bênção sobre todos e que seja tudo para a Tua honra, glória, louvor e adoração do Teu santo e bendito nome e do Teu reino. Amém, Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe, Deus te guarde. Eu sou o pastor Paulo Ivair-Sper, pertenço ao Ministério Cristão Alfa e Ômega, que se localiza em Alphaville, Barueri, São Paulo. Deus te abençoe, um grande abraço e nos permitindo Deus, até a próxima.